Duas negociações que estão acontecendo envolvem o Inter e podem colocar 20 milhões nos cofres do Colorado. Atenção, tem novidade: jogador de seleção está sendo monitorado e já foi sondado pelo Inter recentemente. Para fechar esse vídeo tem mais uma informação. O dono da SAF do Cruzeiro tá pistola com o Inter e reclama falta de pagamento em dois negócios. Espera a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal que tem informação pra caramba. Então te prepara, fica comigo até o fim desse vídeo, já me deixa o teu like, já te inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. A gente está batendo na trave dos 19 mil inscritos, a meta é chegar a 20 mil até o fim desse ano, então me dá aquela força, hypa o nosso vídeo, manda o nosso link para todos os teus amigos, não esquece do like que mostra pro YouTube que a nossa relação é muito forte e que a parceria vai seguir por aqui por muito tempo. Bora de informação, tem muita coisa para te contar. A primeira delas é como tá pistola o dono da SAF do Cruzeiro com o Internacional. Ele falou o seguinte, que o Inter não paga ninguém, reclamou publicamente lá em Minas Gerais, dando entrevistas e colocando no ventilador as dívidas do Inter referentes à contratação do Wesley e também do Maurício. Mais do que isso, ele utilizou a imprensa para ameaçar o Inter. Ele disse que vai procurar a Câmara de Resoluções de Disputas, que é um órgão da CBF, buscando forçar esses pagamentos que não estão sendo feitos. Segundo ele, 7 milhões e 400 mil reais referentes ao Wesley estão atrasados. Mais dinheiro referente ao Maurício, que hoje está no Palmeiras, que era a base do Cruzeiro, e o Inter fez aquela troca com o Potker, depois comprou um outro percentual. Tudo isso foi dito pelo Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro. O Inter não se manifestou em relação a essa cobrança, mas sabe-se que é verdade que o Inter deve esse dinheiro para o Cruzeiro e que está tratando essa situação internamente para tentar efetuar os pagamentos. Eu acho sempre muito ruim para a imagem do clube quando pinta esse tipo de coisa. Quando alguém vai para a mídia falar que o Inter está devendo, quando alguém protesta na CBF contra o Inter pela falta de pagamento. Eu acho uma vergonha, sabe? Mas isso aí é uma opinião bem pessoal. Eu acho que se a gente deve, a gente tem que pagar. E não é porque o Corinthians deve, o Flamengo deve, o São Paulo deve, o próprio Cruzeiro deve, que o Inter tem que dever também. Não é porque a casa dos outros é suja que eu não vou passar aspirador na minha, entendeu? Eu acho que o clube da gente, o clube do nosso coração, para mim, ele tem que ser exemplo. Eu torço que o Inter seja tudo de bom. Então, quando o Inter não paga uma dívida e alguém chega ao ápice, ao pico, ao cúmulo de cobrar publicamente, eu acho muito ruim. E o que tu acha, hein? Coloca aí nos comentários do vídeo se dois erros fazem um acerto, se o fato dos outros não pagarem, do próprio Cruzeiro ter dívidas, deixa o Internacional um pouco menos culpado nessa história. Enquanto isso, eu vou falar de duas negociações que vêm no contrário sentido a isso que eu te disse agora. Ou seja, pode entrar dinheiro nos cofres do Internacional em janeiro de 2025. São dois jogadores que foram do Inter e estão para trocar de clube. O primeiro deles é o zagueiro Léo Ortiz, que tem uma sondagem da Juventus da Itália, que mira a contratação do jogador de 28 anos para repor o Bremer, que se lesionou. O Léo Ortiz chama a atenção deles porque tem passaporte italiano, portanto poderia jogar lá sem contar como estrangeiro. Como a janela de transferências da Itália está fechada desde agosto, o negócio ficaria para janeiro de 2025. A informação original foi divulgada pelo meu colega André Hernan, no programa De Primeira do UOL, do qual eu também faço parte, fico ali na produção ajudando o pessoal. E o que o Inter tem a ver com o Léo Ortiz, que já está no Flamengo há bastante tempo? É o seguinte, o Léo Ortiz fez toda a base dele no Internacional. Então, ainda que o Inter não tenha nenhum percentual dos direitos econômicos do jogador, negociado com o Bragantino já há bastante tempo, que hoje está no Flamengo,
O Internacional tem aquele mecanismo de solidariedade da FIFA. E eu fiz o cálculo do mecanismo de solidariedade da FIFA para ver quantos por cento do acordo o Inter tem direito. É o seguinte, ó. O mecanismo de solidariedade prevê um pedaço dos 5%, que é o total a cada ano do jogador na base do clube. O Léo Ortiz teve na base do Internacional e depois no principal até o ano em que ele fez 21 anos. Então é o seguinte, o Inter tem 4% sobre o total da negociação, a ser pago pelo comprador, no caso, a Juventus. O que se fala na Itália é que a Juventus estaria disposta a pagar 15 milhões de euros pelo Léo Ortiz, um total de 92 milhões de reais. O Inter ficaria com um valor aproximado a 3 milhões e 700 mil reais caso essa negociação se concretize. Já outro jogador que está por trocar de clube na Europa, que também coloca dinheiro e dessa vez mais nos cofres do Inter, é o volante Johnny, que está para deixar o Betis e ser comprado pelo Milan. Essa negociação já poderia ter acontecido na última janela, mas voltou a ganhar força para a janela de janeiro. No caso do Johnny, o Inter vendeu ele por 6 milhões de euros para o Betis e colocou no contrato a seguinte cláusula: todo o valor acima de 6 milhões que o Betis pegar pelo jogador numa segunda negociação, 20% é do Inter. Para ficar mais claro, agora o Betis está vendendo o Johnny para o Milan por 20 milhões. Quanto é acima de 6? 14. Ou seja, 20% de 14 milhões de euros são do Inter. Totalizaria 2 milhões e 800 mil euros, que dá 17 milhões de reais. Somados, os 4% do Léo Ortiz com esse dinheiro do Johnny, dá 20 milhões e 700 mil reais pela cotação atual, que podem pintar nos cofres do Inter com esses dois negócios. É dinheiro pra caramba, dá pra pagar o Cruzeiro, para que o dono da SAF pare de nos incomodar e que a vida siga, que o Inter consiga acertar a sua situação financeira. Minha câmera até deu uma caidinha, levanto ela agora pra gente falar do último assunto desse vídeo, que é o jogador chileno que está sendo monitorado pelo Inter. É de seleção, esteve na última data FIFA, mas, meu amigo, fez uma lambança, fez o Chile tomar um gol e não é um jogador que eu ache tão interessante assim. Eu tô falando do zagueiro Kusevich, de 28 anos, que passou pela Laú, passou pelo Palmeiras, passou pelo Coritiba e agora está no Fortaleza. Sinceramente, tá? De todas as possibilidades de contratação de zagueiros, esse seria o último que eu iria atrás. Mas o Inter monitora e já sondou o jogador para saber qual a condição dele para o ano que vem. O Kusevich está emprestado ao Fortaleza. Depois de sair do Palmeiras, o Coritiba comprou ele por 6 milhões de reais, mais 20% que o Coxa ainda tinha do Rafael Veiga. Então foi essa negociação que o Coritiba cedeu para ter o Kusevich em seu clube. Depois, nessa temporada, trocou empréstimos com o Fortaleza. Ele foi para o Fortaleza e chegaram para o Coritiba o Benevenuto e o Bruno Melo. O Fortaleza tem a opção de compra definida em contrato. Se ele quiser, ele compra o Kusevich e o Inter não tem nenhuma condição de evitar esse negócio. Caso o Fortaleza não compre o jogador, o Inter está em cima, está atento para quem sabe fazer esse movimento e contratar o zagueiro chileno. Vamos lá, Fortaleza. Faz essa força para nós, compra o Kusevich, que ele não venha jogar no Inter, porque é um jogador bem mais ou menos. Clica no vídeo que apareceu aqui na tua tela, não esquece do meu like, não esquece de te inscrever no canal, daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo para você. Tchau!